Olha só, a gente começa com uma mega operação policial no Rio de Janeiro. O objetivo? Segurança. Mas o resultado? Foi um rastro de mortes e uma crise explosiva, daquelas bem grandes, entre o governo do estado e o governo federal. Uma ação que era para ser de segurança, mas que acabou virando um verdadeiro campo de batalha político. Como é que a gente chegou nesse ponto? É o que vamos analisar agora. Então, vamos começar pelo começo, né? Pelo estupim de tudo. E olha, essa não foi uma operação qualquer, não. A gente vai ver o saldo trágico que ela deixou e como a primeiríssima reação oficial já dava a dica, já sinalizava o tamanho da confusão que vinha pela frente. E o resultado imediato foi chocante. Dezenas de mortes. Um número que, por si só, já é uma tragédia imensa, claro, mas que, neste caso, foi também o combustível para uma crise política gigantesca. A reação do governo federal veio na hora. E veio dura. A crítica foi bem clara, sem meias palavras. Uma operação com tantas mortes simplesmente não pode ser chamada de sucesso. A mensagem era essa. Faltou inteligência, sobrou força bruta. Pronto, a semente do confronto estava plantada. E é aqui que a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Como é que uma operação que era para ser de segurança conseguiu incendiar uma crise total entre o governo do estado e o federal? Para a gente entender isso, a gente precisa dar um passo atrás e olhar de perto para essa operação. Vamos aos fatos. Ok, então vamos botar a lupa nessa mega operação. Afinal, o que era essa ação exatamente? E quais eram os objetivos que as autoridades do Rio de Janeiro disseram que queriam alcançar com ela? Bom, o próprio nome já entrega, né? Mega operação. Isso já diz muito sobre a escala da coisa. A gente não está falando de uma patrulha de rotina, de jeito nenhum. É uma intervenção massiva, com muito policial, muito recurso. O objetivo declarado? Causar um impacto de verdade no poder do crime organizado em certas áreas. Oficialmente, no papel, os objetivos eram esses aí. Primeiro, desarticular a liderança do crime organizado. Segundo, apreender armas ilegais e drogas. E terceiro, restaurar a presença do Estado na comunidade. Sabe, no papel parece um plano bem claro, bem direto. Só que a execução, a execução, como a gente já viu, foi muito, mas muito mais complexa e trágica. Agora, vamos deixar um pouco a estratégia e os planos de lado para focar no que realmente importa, o custo humano dessa ação, porque no meio disso tudo tinha gente. Quais foram as consequências para quem vive ali, para quem estava no meio do fogo cruzado? 28. 28 mortos. Esse foi o número oficial. E um número assim muda tudo. Tira completamente o debate do campo da estratégia e joga todo mundo na dura realidade da perda de vidas. Fica impossível ignorar o custo humano da operação depois de um número desses. E o impacto foi muito além do número de mortos, sabe? A comunidade inteira ficou em estado de choque. Pensa bem, escolas, postos de saúde, tudo fechado. E aí, para piorar, começaram a surgir as denúncias. Alegações muito graves de violações de direitos humanos, de execuções. Isso, claro, jogou a conduta da polícia diretamente para o centro do debate. Bom, com um cenário desses, de tragédia, de denúncias, era quase inevitável. A dimensão política da coisa simplesmente explodiu. Agora a gente vai mergulhar nesse conflito direto entre os governos. O ponto central aqui é esse. O número de mortes foi o gatilho. Foi o que acendeu o pavio. O que poderia ter sido só um debate interno, técnico, sobre táticas de segurança, virou um bate-boca público, um confronto aberto com acusações pesadíssimas trocadas de lado a lado. E aí o racha político ficou escancarado. De um lado, a gente tinha o governo federal criticando a falta de inteligência, questionando essa letalidade altíssima. Do outro lado, o governo do Rio defendendo a ação com unhas e dentes, dizendo que era uma guerra necessária contra o crime e que tinha autonomia para agir como agiu. E tudo isso leva a gente a uma reflexão mais ampla, né? Porque, por mais chocante que esse evento seja, ele não é, infelizmente, um caso isolado. Ele escancara um dilema, um problema que parece um ciclo sem fim na segurança pública aqui no Brasil. E o coração do problema é exatamente este. Existe uma tensão constante. De um lado, uma pressão enorme por ações de força, por resultados rápidos contra o crime. E do outro lado, uma exigência cada vez maior por uma segurança que respeite os direitos humanos, que proteja a vida de todo mundo.
principalmente nas comunidades mais vulneráveis. Uma segurança que, no fim das contas, não repita sempre os mesmos ciclos de violência. No fim de tudo, essa crise deixa no ar uma pergunta que é fundamental. Qual é o verdadeiro preço da segurança? Porque vamos pensar, quando uma operação para garantir a ordem termina com dezenas de mortos, o que é que foi conquistado de verdade? Essa é uma reflexão que vai muito, mas muito além desse caso específico. Ela nos força a questionar o modelo de segurança que a gente tem e, no fundo, o tipo de sociedade que está sendo construída.